Ricardo, tudo bom, Ricardo? Ricardo diz o seguinte: eu tenho bronquite, mas não é aquela agressiva. Tem que saber qual é o tipo de bronquite, né? Existe um protocolo chamado GINA, Global Initiative for Asthma, tá? GINA, que é um protocolo bem interessante, que ali a gente consegue classificar o tipo de asma que a pessoa tem. Se realmente for uma asma, né? Porque às vezes não é. Nas últimas semanas eu tenho tido uma chiadeira no peito, mas só durante a madrugada e bem fraquinho. Pode recomendar algo? Ricardo, pelo YouTube é impossível nós fazermos isso. O Conselho Federal nos proíbe completamente e eu concordo também com essa proibição. É uma questão não só de proibição institucional, mas é também uma questão de aprendizado ético que nós tivemos durante a faculdade. Então aqui no YouTube a gente não pode te recomendar nada, tá? A gente pode conversar e discutir sobre isso. A única coisa que talvez eu poderia te recomendar, sem problema nenhum, seria o controle ambiental, porque o controle ambiental é algo que você pode fazer e que ajuda, né? É como você mandar o paciente se hidratar em dias de muito calor, né? Que mal vai fazer isso se o paciente não tiver uma doença renal, por exemplo? Um paciente normal, tem que se hidratar bastante, por exemplo, 45 graus Celsius, à sombra, tem que se hidratar. Entendeu? Então, o controle de ambiente ele faz muito bem para todos, né? Você controlando os alérgenos dentro da sua casa, evitando ácaro, evitando mofo, evitando substâncias que têm um poder alergênico, substâncias que têm um poder irritativo. Ou seja, você evitando tudo isso, você, de certa forma, acaba se protegendo também das complicações das doenças alérgicas, entende? Então, se for uma alergia, já vai te melhorar e também vai te proteger também de pegar infecções. Então, a minha orientação é a seguinte: visita a nossa playlist do YouTube sobre controle de ambiente. Bota assim, controle de ambiente para pacientes alérgicos, Brasil sem alergia. Você vai encontrar vários vídeos, inclusive um da Ana Maria Braga, que ela fala durante 17 minutos sobre isso, que ela esteve no nosso projeto com o Dr. Guilherme Furtado, um amigo, colega nosso, entendeu? E fez uma reportagem espetacular sobre controle de ambiente. Assista essa reportagem que você não vai se arrepender, tá bom? Em relação se realmente for uma asma, a asma precisa ser tratada o mais rápido possível. Não sei se você se você tem a oportunidade de ver nessa imagem, nós temos dois brônquios aí, um brônquio mais aberto e um brônquio mais fechado. Vê que o brônquio mais aberto, o ar passa com mais facilidade, não tem secreção dentro dele, que é aquele amarelinho, né? E ele tem um calibre menor, ou seja, ele é bem mais aberto. O brônquio mais fechado, ele já tem uma característica já de ser mais inchado, ter secreção no meio dele e, consequentemente, o ar ele passar com mais dificuldade. O que é esse inchaço que tem no brônquio? Isso nada mais é do que um processo chamado remodelamento brônquio. Ou seja, o seu brônquio ele é substituído por tecido cicatricial devido a processo inflamatório de muito tempo, a inflamação de muito tempo. Então, por exemplo, se você corta a sua mão, cortei minha mão, cicatrizou, não vai fazer um queloide? O queloide, ele não é, presta atenção, o queloide, ele não é mais denso, ele não tem uma densidade maior? Então, essa densidade maior, por sua vez, ela acontece no brônquio também. Quando a gente tem um processo inflamatório causado por uma bronquite, por uma asma brônquica, esse nosso brônquio, esse tecido normal do nosso brônquio, ele vai sendo substituído por cicatriz. Então ele vai ficando mais endurecido, vai diminuindo o calibre do brônquio, vai dificultando a expansão do brônquio. Ou seja, é um processo que precisa parar o quanto antes possível, porque o remodelamento brônquio, ele é irreversível. Ele é irreversível. Estou falando novamente. Ele é irreversível. Você precisa buscar atendimento médico o mais rápido possível, porque se for levando com a barriga, né, vai chegar um ponto que você não vai ter mais obstrução, você vai ter também dificuldade de expansão do pulmão, você vai ter restrição pulmonar. Tá bom? Então realmente minha grande preocupação em relação a isso que está acontecendo contigo é essa questão aí, tá bom? Precisamos ver logo essa situação. Em relação a você ter chiadeira à noite, tudo que é doença piora à noite. Porque à noite a gente tem em menor quantidade um anti-inflamatório natural nosso, que é produzido pelas glândulas suprarrenais, chamado cortisol. O cortisol, ele
ele respeita o ciclo do dia, entendeu? Então, quando a gente amanhece, esse anti-inflamatório natural ele começa a aumentar, e tem seu pico, começando a ter seu pico, e também o achatamento do pico, né? Hoje está se falando muito de achatamento do pico, entre 12, 13, 14, 15, 16, e depois ele começa a baixar, entendeu? Chegando ao seu limite mínimo, né? A sua quantidade mínima durante a noite. Então, por isso que as pessoas têm muita dor durante a noite, por isso que as pessoas pioram da asma durante a noite, por isso que as pessoas pioram da rinite durante a noite, por isso que as pessoas morrem muito de noite. E provavelmente por isso que o neném só sabe nascer de noite, né? É impressionante, né? Eu, bem na verdade, eu deixei de fazer obstetrícia por causa disso, porque neném só sabe nascer de noite, né? Não sei se tem alguma relação. Depois eu vou conversar ainda com um colega obstetra para saber se tem alguma relação do cortisol com o neném gostar muito de nascer de noite, né? Os meus dois, inclusive, nasceram todos à meia-noite, ou próximo da meia-noite ou após a meia-noite, tendo que acordar o coitado do obstetra lá que está dormindo no seu sono reparador, tendo que ir lá para o hospital, né? Mas é a vida do obstetra, né? Não tem vida, né? Tá bom? Então, meu amigo, é isso. Tá? Então, provavelmente é isso. Ainda tem a questão também de, à noite, a poeira, o ácaro, o mofo, eles se proliferarem com mais facilidade. Existe justamente a multiplicação do mofo à noite, onde eles esporulam, o termo técnico para reprodução do mofo, do fungo, é esporulação, eles esporulam mais à noite, então eles dobram, triplicam, muitas das vezes até de tamanho à noite, e por isso que muitas pessoas também pioram à noite das doenças respiratórias e outros tipos de doenças, tá bom? Ricardo, a minha orientação é a seguinte, vamos lá, telemedicina 21 99 374 2042, só através da abordagem personalizada com o médico a gente vai conseguir te ajudar de alguma forma, tá bom? Então entre em contato, manda uma mensagem de texto dizendo assim, eu preciso de uma consulta médica, pronto, aí o médico entra em contato com você, lembrando que o nosso serviço é um serviço social, um serviço gratuito, nada vai ser lhe cobrado, tá bom? Um abraço, obrigado Ricardo.